Pessoal, olha só. Eu quero te contar de novo na aula de hoje para abrir campo para fazer exercícios diferentes daqueles que nós temos feito até agora. Chama-se dinâmica impulsiva. Dinâmica impulsiva. Na verdade, pessoal, na faculdade, quando tu for, se tu for da área das exatas e for ver isso, os caras vão te mostrar que é como Newton escreveu originalmente em suas leis. Quando a gente diz que a segunda lei de Newton é o física, meu amor, a gente está, de certa forma, mastigando a física para ti. Porque a segunda lei de Newton de verdade eu vou te apresentar agora. Mas antes de apresentar a segunda lei de Newton na sua forma original, como Newton escreveu lá no Princípio da Matemática, eu primeiro tenho que trazer algumas grandezas físicas novas à tona. Uma grandeza física muito importante na dinâmica impulsiva é o tal do impulso. Dinâmica impulsiva vem de impulso. Newton chamava de impulso a grandeza vetorial que era calculada pelo produto da força versus tempo. Força multiplicada pelo tempo. Era assim que Newton media o quanto ele tinha empurrado o corpo. Para o Newton não bastava saber que força atuava no objeto. Ele queria saber durante quanto tempo aquela força ficou atuando no objeto para impulsioná-lo. Como vocês sabem, a gente mede força no sistema internacional em Newton e tempo a gente mede em segundo. Logo, a unidade do impulso é Newton segundo. Cuidado, meus amigos, aquela fórmula do impulso, assim como muitas das fórmulas que nós mostramos a vocês, ela tem uma limitação importante. Ela só é válida para força constante. Só para F igual a uma constante. E se no vestibular eles fornecerem uma força variável, eles vão ter que te mostrar o gráfico dessa força variável com o passar do tempo. Adivinha o que tu calcula do gráfico para obter o impulso? Mais uma vez, se a força é variável, o impulso é a área. Não é a área de qualquer gráfico, tá, gente? É a área do gráfico força versus tempo. Outra grandeza que é fundamental na dinâmica impulsiva é a grandeza chamada quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Quantidade de movimento, de maneira justa, nós chamaremos de Q. E é a grandeza vetorial calculada através do produto massa vezes velocidade. Observem que são equações vetoriais. Qual é a direção e o sentido do vetor impulso? É a mesma direção e sentido do vetor força. Qual é a direção e o sentido do vetor quantidade de movimento? É a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Quando Newton escreveu a segunda lei de Newton, ele escreveu usando as ideias de impulso e quantidade de movimento, e não usando as ideias de força e aceleração como nós mostramos para vocês há pouco tempo. Então, o que aqui no ensino médio a gente chama de teorema do impulso, no curso superior vai ser traduzido como a segunda lei de Newton. Então, deixa eu te mostrar o que diz o teorema do impulso. Teorema do impulso. Aliás, alguém lembra do nome dessa fórmula? V ao quadrado é igual... Obrigado, nem terminei, a galera já sentiu, né? É o tal do Torricelli. Observem comigo, imagine vocês que eu tenho um objeto com uma certa massa que tinha uma certa velocidade inicial. Eu apliquei uma força nesse objeto durante um certo tempo e depois desse tempo ele adquiriu uma nova velocidade. Nessa situação eu posso usar Torricelli, né? Se eu conheço a distância que ele se deslocou, não tem problema eu usar Torricelli. A matemática nos garante que eu posso multiplicar ambos os lados da equação por m, né? Não, mas isso eu fiz no teorema da energia cinética, né? Eu
podia fazer diferente. Vamos fazer diferente. O que é a segunda lei de Newton aqui no ensino médio pra gente? Força resultante é massa vezes aceleração. Nós vimos que a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Vocês devem aceitar então que no lugar da massa, da aceleração, eu coloque ΔV. Honestíssimo, né? O que é a variação da velocidade? É a velocidade final. Então vocês devem aceitar também que eu faça m que multiplica v final menos v inicial. E esse ΔT que está dividindo, eu vou passar para cá. Força resultante vezes o tempo é igual m vezes v final menos, fazendo a distributiva, m vezes v. Força vezes tempo, o que é? Impulso. Impulso. E m vezes v? Se eu estou usando a quantidade de movimento, se eu estou usando a velocidade final, é a quantidade de movimento final. Se eu estou usando a velocidade inicial, é a quantidade de movimento. Então tu vê, originalmente, o Newton disse que o impulso aplicado a um objeto é igual à variação da quantidade. Isto é que é a segunda lei de Newton, verdadeiramente falando. Essa segunda lei de Newton só é válida no ensino médio porque a massa é constante. Se um corpo ganha ou perde massa, essa equação vira lixo. E aí essa equação é que resolveria o problema. Então, esta é a verdadeira segunda lei de Newton, que no ensino médio nós chamaremos de teorema do impulso. E uma aplicação bem comum do teorema do impulso no ensino médio é aquela história do jogador de futebol dar uma bicuda na bola, né? Dar uma bicuda na bola e aí ele faz perguntas sobre o que acontece com a bola logo após o chute. Vamos ver se vocês têm bom senso. Vamos ver se vocês têm bom senso. Qual é a massa de uma bola de futebol? Quanto é que tu chuta aí? Alguém tem noção? 2 quilos? Menos, né? Pode machucar o pé. Antigamente poderia ser. Uma bola de futebol antiga de couro molhada poderia beirar uns 2 quilos. Mas hoje tem menos, né? 500 gramas é um bom valor. Assim não estamos, né, pensando numa bola ninja, não estamos fazendo frescura. Meio quilo de bola, aceitável. O sujeito vai lá dar uma paulada na bola, bola que estava parada no início. Que velocidade essas bolas podem atingir tipicamente num jogo de futebol? Uma boa bicuda. 100 por hora, né? 100 por hora. Não vamos usar 100 porque vai dar número diabólico. Vamos usar 108. 108 km por hora. Que força tu acha que o pé de um atleta pode aplicar sobre a bola? Que força tu acha que o pé de um atleta pode aplicar sobre a bola? Ou se tu preferir, tu pode chutar quanto tempo tu acha que o pé do atleta fica em contato com a bola. Esse chute eu também aceito. Que é uma coisa rápida, né, cara? Tá lá a bola, o cara vai lá e pá! É mais ou menos como dizer quanto tempo a minha mão ficou encostada com a caneta enquanto eu bati nela. Vou te dar uma ajuda. É menos que um piscar de olhos. E um piscar de olhos é 1/10 de segundo. Foda, né? Ou tu chuta a força que o pé do sujeito vai fazer contra a bola, ou a gente chuta o tempo de contato. Olha, cara, na boa, uma força equivalente a 100 quilos não é nada para um jogador, para um atleta. Ou seja, 1000 newtons. 1000 newtons eu acho que é um chute bom. Pode ser mais, tá? Mas vamos dizer que o pé do atleta fez 1000 newtons na bola. Então dei a situação. Um atleta vai bater um pênalti, a bola tem meio quilo, ele dá uma bicuda de 1000 newtons, sabendo que logo após o chute a bola atingiu 108 km por hora, determine o tempo de contato do pé do atleta com a bola. Se der um valor muito diferente de 1/10, de 1/100 de segundo, 0,01 segundo, alguma coisa não foi realista no nosso problema e nós teremos que reformular. Vamos lá. Teorema do impulso diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Qual era a quantidade de movimento no início? 0, pois a bola
parada. Força vezes tempo é igual massa da bola, velocidade que a bola atinge logo após o chute. Força de contato, estamos chutando 100 newtons, o equivalente a 100 quilogramas. 1000 newtons, obrigado, o equivalente a 100 quilogramas. A massa da bola, o amigo nos ajudou com meio quilo, acho bem razoável. E passando para metros por segundo, né, divide por 3,6, 30 metros por segundo pelos tirateimas da vida, aí a gente sabe que esse é um valor realista. O tempo de contato do pé do atleta com a bola fica 15 dividido por 1000. O tempo de contato, 0,015 segundos. Eu disse que tem que ser um tempo em torno de 1/10 de segundo, né? Deu entre 1/10 e 2, entre 1/100 e 2/100 de segundo. Absolutamente realista. Então tu vê, dizer que um atleta faz uma força equivalente a 100 kg, né, com o pé dele na bola, é algo absolutamente realista. Essa é uma questão famosa. Às vezes eles fornecem o tempo de contato, pedem a velocidade da bola. Pode fornecer o tempo de contato, a velocidade da bola, pedir que massa que a bola tinha, etc. e tal. Esse é um exemplo clássico. Será que eu tenho tempo ainda de fazer uma outra situação? Que horas que bate? Temos 9 minutos ainda. Então tu vê, ó. Te mostrei duas grandezas físicas novas, vetoriais. Mesmo o cara que já fez o ensino médio, dependendo de onde ele fez o curso, isso foi falado tão rápido, a toque de caixa no final do curso, que entra por aqui e sai por aqui. Então não é incomum tu encontrar alguém no ensino médio que mal tenha visto essas ideias. Te mostrei a partir da segunda lei de Newton do ensino médio, qual é a segunda lei de Newton verdadeira e geral, que aqui no ensino médio a gente chama de teorema do impulso. E fizemos um exemplo clássico de aplicação do teorema do impulso. Para fechar essa nossa aulinha, uma situação também clássica no vestibular, que nós completaremos na nossa próxima aula, chama colisão ou choques mecânicos. E eu queria fazer alguns comentários sobre colisões. Colisões, pessoal, é um dos exemplos mais clássicos que existem de sistemas isolados. A gente chama um sistema de isolado quando apenas forças internas atuam nesse sistema. Deixa eu ser bem claro aqui com vocês. Está liberado essa cadeirinha? Desculpa incomodar, meu parceiro, já devolvo aqui. Olha só, galerinha. Sistema é um objeto de estudo. Nosso objeto de estudo agora é esta cadeira. Eu não faço parte do sistema. A cadeira é o sistema. Se eu empurrar a cadeira, a força é interna ou externa? Claro, não está dentro do sistema, eu não sou um sistema. Qual é a quantidade de movimento da cadeira? M vezes V, né? Qual é a velocidade? Qual é a quantidade de movimento? Obrigado. Cadeira parada, quantidade de movimento nulo. Depois que uma força externa atuou na cadeira, eu alterei a quantidade de movimento dela? Sim, né? Na hora que eu fiz uma força, ela adquiriu velocidade, alterei a quantidade de movimento. Forças externas alteram a quantidade de movimento dos objetos. Agora imaginem que o sistema de estudo sou eu e a cadeira. Se o sistema sou eu e a cadeira, quando eu fizer força na cadeira, ela fará força em mim. E já que eu e ela somos o sistema, essa força é interna ou externa? Interna. Qual é a quantidade de movimento do sistema cadeira, Otávio? Obrigado. Eu vou pular. Exatamente na hora que eu pulei, eu fui para a direita, a cadeira foi para... Eu tinha uma quantidade de movimento, M vezes V. A cadeira tinha uma quantidade de movimento, M vezes V. São grandezas V? Tu acredita, cara, que a quantidade de movimento do meu corpo era exatamente igual à quantidade de movimento da cadeira? O M vezes V do meu corpo era exatamente igual ao M vezes V da cadeira. Por outro lado, o que eu estou querendo te dizer é que, como no início a quantidade de movimento era zero, após o pulo, a quantidade de movimento tem que continuar dando zero. Porque sistemas isolados, a força externa é zero. E se a força é zero, o impulso também é zero. E como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, se não tem impulso, eu vou poder afirmar que a quantidade de
movimento inicial é igual à quantidade de movimento. Isso são sistemas isolados. Sistemas isolados são aqueles onde só atuam forças internas. E as forças internas jamais podem alterar a quantidade de movimento de um sistema. Foi assim, por exemplo, que físicos e matemáticos descobriram onde é que estava o avião da Air France, que ficou mais de um ano desaparecido. O pessoal que manjava de física e matemática, já puto da cara com os milhões talvez de dólares gastos na busca, resolveram meter os bedelhos. Ô galera, me mostra aqui onde é que estava o avião antes dele começar a explodir, antes dele começar a arrebentar. Fizeram as contas e determinaram por essa teoria aonde o avião deveria estar. E acharam o avião. Então tu vê que loucura, né? Se uma bomba explode em 3 pedaços, se eu conheço a massa da bomba, se eu acho 2 pedaços da bomba, eu posso calcular onde está o terceiro pelas leis da natureza com precisão total. Então olha que interessante. É essa teoria que permite um perito judicial determinar quem foi o culpado de um acidente e mandar prender um cara para sempre, porque ele cometeu um erro e assassinou outras pessoas. Então tu vê, essa lei, essa conservação da quantidade de movimento já botou muita gente atrás das grades no mundo todo, porque é possível imputar a culpa num acidente de trânsito quando a gente aplica as leis da física e da matemática nesse processo. Quer ver uma situação clássica? Situação clássica. 2 carros se chocaram. Aliás, carro não, vamos colocar uma coisa mais grotesca. Um caminhão e um carro se chocaram. O caminhoneiro, cansado de trabalho, esperando o semáforo abrir, dormiu no volante do caminhão. E o caminhão, então, com as suas 20 toneladas, 20 mil quilogramas, estava parado. 20 não, tu vê, 19 mil quilos. Não estava tão carregado. Estava parado no semáforo. E de repente, o cara com a família vem no carrinho de 1 tonelada. Ele vem apenas a 72 km por hora e bate na traseira do caminhão, que estava em ponto morto, parado no semáforo. Logo após a batida, nós percebemos que carro e caminhão ficaram grudados. O carro um pouquinho mais destruído que o caminhão. A pergunta é, com que velocidade carro e caminhão se movem logo após a batida? Como foi uma colisão, como foi um choque entre 2 objetos, chamado sistema isolado? Como todo sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No início, o carro tinha uma quantidade de movimento e o caminhão também. Quantidade de movimento do móvel A mais do móvel B no início. Após a batida, tanto o caminhão quanto o carro vão ter uma certa quantidade de movimento. Como é que se calcula a quantidade de movimento? M vezes V, M vezes V, M vezes V, M vezes V. Massa e velocidade do carro, massa e velocidade do caminhão. Massa e velocidade do carro, massa e velocidade do caminhão. Antes da batida, depois da batida. Toda questão de sistema isolado vai ser assim. M vezes V, mais M vezes V, mais M vezes V. Antes é igual. M vezes V, mais M vezes V. Não, mais M vezes V. Depois. Massa do carro, 1000. Velocidade do carro, 20 metros por segundo, tudo bem? Massa do caminhão, 19 mil. Velocidade do caminhão, 0. Massa do carro, 1000. Velocidade, não sei. Massa do caminhão, 19 mil. Velocidade, não sei. Eu não vou chamar de velocidade do carro e velocidade do caminhão, porque como eles grudaram, eles têm a mesma. Só por isso que eu vou conseguir determinar a velocidade. O caminhão estava parado, 20 mil é igual a 20 mil vezes. Está multiplicando, passa dividindo, 1 metro por segundo. Peraí, o carro estava a 20 metros por segundo. Logo depois da batida, o carro desacelera para 1 metro por segundo. Os ocupantes desse carro vão sofrer uma desaceleração abrupta. Em compensação, o motorista do caminhão estava parado e de repente o caminhão dele começa a se mexer a 1 metro por segundo. Ele acorda, perguntando lá, acordei. Se ele estiver um pouco distraído, ele toca a vida dele para frente sem perceber que tem um carro com pessoas mortas grudadas atrás do caminhão. Por isso que é tão perigoso colidir num veículo de pequena massa contra um veículo de grande massa.
não é porque um é resistente e o outro é frágil. É porque o veículo de mais massa vai sofrer menor mudança de velocidade. E o que mata o ser humano são as bruscas variações de velocidade que ele pode sofrer durante uma colisão. Mesmo sem fraturar nenhum osso, mesmo que teu corpo tenha parado no airbag fofinho, a desaceleração é tão abrupta que pode gerar hemorragias dentro do teu corpo e o cara pode falecer mesmo sem fraturar um maldito osso. Show de bola! A cada 100 kg a mais de massa entre o choque de veículos, aumenta em 10% a chance de sobrevivência. Se tu for ver, o caminhão tinha 18 mil quilos a mais. Divide por 100, 18 mil, 180 vezes 10%, 1.800% a mais de chance de sobrevivência do motorista do caminhão, comparativamente com os motoristas do carro. Mesmo que tivesse sido o caminhão que bateu, certo? Não importa, na verdade, quem bateu. O que importa é a diferença de massa entre os veículos. Aula que vem eu vou fazer esse caminhão bater no carro, para a gente ver o que vai acontecer, certo? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Arrisquem algumas questões que envolvam impulso e quantidade de movimento, por favor. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos e até semana que vem.